Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, e diz assim: Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Neemias recebeu a notícia da vida miserável que estavam vivendo os judeus lá em Jerusalém. A cidade estava toda destruída, os seus muros derrubados. Ele sentou-se e chorou. E já nesse primeiro momento, eu aprendo com Neemias que existe um tempo determinado para o lamento e para o choro. Deus entende, espera e respeita esse momento, mas nós não podemos viver sentados e chorando. O luto é um processo necessário, mas nós não podemos viver uma vida toda em luto. O medo de que algo vai dar errado é natural, mas ele não pode me paralisar. O passado foi bom, mas nós não podemos viver lá. Como Neemias, nós precisamos nos posicionar e mudar de atitude. Ele se movimentou, ele não ficou apenas sentado e chorando. Foi um tempo necessário, mas foi apenas um tempo. Ele se levantou e ele foi orar e jejuar, pois ele sabia que precisava ter uma atitude de fé diante de Deus, pois ele certamente é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Muitos milagres acontecem quando permanecemos em movimento. Orações são respondidas quando estamos envolvidos nas nossas rotinas diárias. Muitos de nós nem temos tempo para chorar, não é verdade? Às vezes está doendo tanto, às vezes estamos passando por um problema tão grande, mas a gente nem tem tempo para chorar. E talvez você diga, como Neemias, eu não vou ficar sentado chorando. Mas você sabia que muitas vezes nós andamos por aí como zumbis, com um choro engasgado no pescoço? Isso é estar sentado e chorando. Tem pessoas que estão se movimentando fisicamente, mas espiritualmente e psicologicamente elas estão sentadas e chorando. E Deus percebe isso. E muitas vezes nada acontece na nossa vida porque nós estamos vivendo esse momento de luto, de dor, de sofrimento, de lamentação. E esse choro pode se transformar numa doença, pode virar uma depressão, uma ansiedade, pode virar até um câncer. Porque nós estamos guardando isso dentro de nós, nós estamos gastando muito tempo com isso. Mas o verdadeiro cristão, ele aprendeu que precisa se posicionar. Ele sabe que o céu se move quando nós estamos em movimento. Neemias saiu do choro, da lamentação e começou um jejum regado de muitas orações. Mas ele não ficou prostrado de joelho em oração. Orar é importante, mas nós não podemos ficar somente na oração. A oração nós apresentamos a nossa causa ao Senhor. E depois de apresentada, nós seguimos a nossa vida, nós continuamos fazendo as coisas que somos acostumados a fazer. Nós continuamos com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com as ocupações da casa, das tarefas domésticas. Não sei quais são as tuas atividades, mas você deve continuar em movimento. Nós precisamos estar em movimento o tempo todo. Deus vai abençoando a gente durante o caminho. Ele continuou o seu trabalho diante do rei. E o rei percebeu que ele estava diferente e se colocou à disposição dele para ajudar até mesmo a reconstruir sua cidade natal. Simplesmente porque Neemias não ficou prostrado com pena de si, do seu povo,
Mas Neemias sabia que seu Deus era poderoso e ele entregou em oração, em jejum, toda a sua causa diante do Senhor, confessou os seus pecados, confessou o pecado do povo e ficou esperando pelo Senhor, mas não de braços cruzados. Continuou sua rotina trabalhando em movimento. Estamos em movimento, você precisa aprender isso. Assim como foi dito a Moisés, que parasse de clamar e marchasse. Essa era a atitude que um cristão deveria fazer, ordenado por Deus. Assim como foi dito a Elias, que foi encontrado numa caverna, num momento muito pesado de sua vida, onde parecia estar sendo possuído por uma depressão. Deus disse: levanta, sai daí, porque você tem uma missão ainda a fazer. Se você já apresentou sua oração, a sua causa, se você já jejuou por essa situação, agora é vida que segue. E o resto é com o poderoso de Israel. É Ele quem resolve o restante das coisas. Claro que é necessário mergulhar até a 7ª vez. Claro que precisamos tirar a pedra para que o milagre aconteça. Claro que a gente precisa lançar as redes mais uma vez. Precisamos fazer a nossa parte, mas depois que nós fizemos a nossa parte, o resto é com Deus. Nós precisamos continuar caminhando, mesmo sem ver o caminho. Quando nos movimentamos, nós estamos demonstrando a Deus que nós fizemos a nossa parte, agora nós estamos esperando a parte dele, e isso é fé, e Deus se agrada de pessoas que têm fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hoje, essa palavra está nos convidando a enxugarmos as nossas lágrimas, a sacudir a poeira e se levantar. Nós não fomos feitos para estar no chão, na sarjeta. Levanta a cabeça e segue a vida. Pare de ter pena de você, pare de viver esse problema. A vida é mais do que isso. Muita gente depende de você e você não pode ficar prostrado, chorando. E Deus precisa te usar para executar a vontade dele. Então não para, chora. É necessário chorar? Chora, Deus respeita, Deus espera. Mas terminou o tempo de chorar? Levanta e vamos embora. Vamos embora, que o choro tem prazo. Ele dura apenas uma noite, um momento. Mas Jesus é o sol da justiça e a alegria vem com ele pela manhã. A hora do choro passou, vamos vencer mais um dia. Olha só, amanheceu. Nós precisamos vencer esse novo dia. As misericórdias do Senhor foram renovadas mais uma vez na nossa vida. Então nós precisamos nos levantar. Existe um tempo para ficar chorando e se lamentando. Neemias sentou-se e chorou diante de tanta notícia ruim. Você também tem esse prazo. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas e há tempo de chorar. Mas também há tempo de se alegrar. Então você não pode viver chorando, você não pode viver se lamentando, você não pode viver murmurando, reclamando. Deus respeita um tempo. Por um tempo, Deus até aceita. Por um tempo. Mas não a vida toda. Porque se você permanece nesse estado, você está dizendo que teu Deus não é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Neemias sabia quem era o Deus dele. Neemias sabia que ele era poderoso. Neemias sabia que a cidade poderia ser reconstruída. E Neemias sabia que o Senhor poderia usar qualquer pessoa, e Deus usou um rei pagão para resolver esse problema. Não fique questionando, duvidando quem vai me ajudar, quem o Senhor vai levantar. Deixa Deus ser Deus. Cessa o teu momento de choro, te levanta e vai orar e jejuar. Você sabe o poder da oração e do jejum. Se você ler lá em Isaías 58, você vai ver que
A oração e o jejum têm poder de cura, de libertação. Deus pode nos transformar. Deus pode transformar toda e qualquer situação. A gente viu lá em Mateus que a oração e o jejum vence castas de demônio. Por isso que Neemias resolve se posicionar e parar de chorar. E ele começa a orar e jejuar. E começa a apresentar sua causa diante de Deus. E volta para sua rotina. Porque nós não temos tempo de ficar parado. Nós não temos tempo de ficar nesse muro das lamentações. Nós precisamos continuar a nossa vida. E Deus vai colocando pessoas para nos ajudar. E Deus vai abrindo portas. E Deus vai criando situações. Mas se você ficar em cima de uma cama, num quarto fechado, nada vai acontecer aí dentro. A não ser você viver nessa escuridão, isolado. Se você continuar nesse luto, você não vai conseguir perceber que você não morreu. Você continua vivo e você precisa dar continuidade à tua vida. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que estão esperando você se levantar. E tem uma missão que Deus tem para você que só você pode executar. E Ele precisa que você desperte. E por isso que Ele foi lá em Elias e Ele diz: ei, sai daí. Eu não te fiz para ficar numa caverna. Ei, levanta, o que é que você está fazendo aí? Eu tenho uma missão para você ainda. Não parou a tua obra, não terminou ainda. Eu quero te usar. E Elias foi tão usado, aquele homem que estava pedindo a morte a Deus, até hoje não morreu. E nem vai morrer. Subiu aos céus, está vivo até hoje. Ah, queridos, Deus tem planos maravilhosos a teu respeito. Você pode escolher, é claro que você tem a liberdade, você pode escolher ficar chorando, se lamentando, sofrendo, remoendo, pensando nisso. Ou você pode virar essa página e Deus vai te dar forças para isso. Basta você se levantar, basta você orar, basta você entregar isso para o Senhor. E Deus vai mexendo as peças e fazendo com que o teu milagre aconteça. Mas Deus não pode fazer milagre na vida de alguém que está prostrado e quer ficar prostrado. Mas se você se levantar, Ele vai abrir o mar vermelho, Ele vai colocar chão onde não tem, Ele vai fazer os milagres que você precisa. Chore. Quando tiver tempo para isso, chore. Mas depois enxuga tuas lágrimas. E ninguém precisa saber que você chorou. E vamos continuar a vida, porque poderoso é aquele que nos sustenta. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos porque muitas vezes o choro vem, muitas vezes a vontade de ficar se lamentando vem. Muitas vezes a gente recebe notícias ruins e muitas vezes isso nos machuca, isso nos maltrata. Isso nos deixa prostrados muitas vezes, mas o Espírito Santo que habita em nós sempre nos chama para nos levantarmos, para vivermos o que o Senhor tem planejado para nós. Tantas pessoas dependem de nós, tantas pessoas dependem do nosso sorriso, tantas pessoas ficam bem quando nós estamos bem. O Senhor mesmo precisa de nós para alcançar algumas pessoas que somente nós teremos acesso. Pai, no nosso momento de choro, como diz a Tua palavra, enxuga as nossas lágrimas, renova as nossas forças e nos levanta. Que aí esses momentos de choro não sejam eternos, mas seja apenas um momento, um escape, um alívio, um desabafo, mas que em seguida a gente se levante e continue a nossa vida fazendo todas as obras que o Senhor colocou nas nossas mãos, fazendo todas as nossas tarefas, cuidando da nossa família, indo para o nosso trabalho. Não permita, Senhor Deus, que a depressão nos pare. Não permita, Senhor Deus, que nenhum transtorno emocional possa nos derrubar, mas que a gente continue avançando, vivendo um dia de cada vez.
Agora de manhã, Senhor Deus, as tuas misericórdias foram renovadas. Nós vamos ganhar de novo uma nova chance. Vamos sair nesse dia para vencer novamente. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, porque já tem pessoas que se levantaram e já estão dando testemunhos de que um dia estiveram prostradas e agora estão de pé novamente. Mas existem outras que estão escutando essa oração e ainda estão prostradas, e ainda estão vivendo luto, e ainda estão chorando, e ainda estão se lamentando. Pai, vai através do Espírito Santo nesse lugar. Levanta essa pessoa, Senhor Deus, pelo teu poder. Nós te autorizamos a fazer isso, Senhor Deus. Nós intercedemos por essa pessoa nesse momento, para que ela receba a visita do Espírito Santo e ela escute as palavras daquele Jesus que foi diante de tantas pessoas prostradas e ergueu elas segurando a sua mão, através da sua mão poderosa. Assim, Senhor Deus, da mesma forma que essas pessoas sintam nesse momento a coragem, a vontade, que elas sintam que o Senhor as tomou pela mão, está levantando nesse momento para uma nova vida, uma nova experiência. Um testemunho poderoso também está se levantando junto com essa pessoa. E esse milagre vai ser contado para muitas pessoas que precisam também se erguer e outras que precisam se manter de pé. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a nossa oração, que é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.